cumprimentar e agradecer a presença maciça dos acadêmicos. Sei que não houve imposição dos professores para vocês virem, sei que foi uma iniciativa de vocês, porque o tema realmente é importante, o palestrante também é de categoria. Quero também agradecer aos professores que liberaram os acadêmicos, ao nosso subchefe, professor Moreno, também que apoiou esse evento, aos demais professores que apoiaram, pessoal de eventos que também apoiou. Em nome da reitoria, a gente agradece a iniciativa do professor mestre Leandro Gornick, nosso ilustre professor do departamento, que nós temos muito orgulho de ter a iniciativa de falar um pouquinho sobre o assunto, esse assunto que é importante nesse momento. E dou as boas-vindas também às pessoas que não são da Univille, que estão visitando a Univille em função desse evento, aos acadêmicos de São Bento do Sul que se deslocaram até aqui, meus cumprimentos. Isso é muito importante, essa integração São Bento, Joinville, Joinville e São Bento, isso é muito importante. E na qualidade de chefe do departamento, eu me sinto muito orgulhoso desse evento e de trazer para esse auditório, que é pequeno para evento dessa magnitude, mas que com certeza vocês saíram daqui com algumas reflexões a respeito do tema, que é importante. Ou seja, a nossa meta, o nosso objetivo é fazer com que o acadêmico de direito pense e não seja guiado por discursos prévios e assim por diante. Que ele tenha o seu raciocínio, saiba conduzir o seu pensamento. Bom, sem mais delongas, eu convido o nosso professor mestre Leandro Gornick a comandar esse evento. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Antes de começar a minha fala, gostaria de fazer algumas saudações e agradecimentos, a começar pela pessoa do professor Dr. Cláudio Medeiros, chefe do Departamento de Direito, que nos apoiou prontamente nessa iniciativa de realizarmos uma aula pública, assim como toda a equipe do departamento. E aí eu cumprimento na pessoa da queridíssima Júlia Beatriz. Quero também saudar os colegas de Nucrim, professor Valdemar Moreno, professor Frederico Wellington Jorge, os professores Luana e Rodrigo Gusso. Agradecer também a todos os professores que compõem o nosso corpo docente aqui na Univille, que gentilmente trouxeram seus alunos, a professora Cefra, o professor Ricardo, a professora Beatriz Branco, o professor Décio, e eventualmente me perdoe se eu deixar de citar o nome de algum professor presente que está fora do meu alcance visual. Faço uma saudação especial ao meu dileto amigo, delegado de Polícia Federal Mário Leal, aqui presente, aos acadêmicos da Univille, de outras instituições, especialmente aqueles acadêmicos citados pelo professor Cláudio, que vieram de São Bento do Sul, sejam muito bem-vindos. Cumprimento os amigos, colegas de profissão, senhoras e senhores presentes, desde já solicitando a especial atenção dos senhores e estimulando todos os presentes a formularem suas perguntas, debaterem, compartilharem suas inquietações, que esse é talvez o grande objetivo da aula pública que ora nós estamos aqui desenvolvendo com os senhores. E por falar dos objetivos dessa aula pública, a gente começa pelo objetivo geral, que é esclarecer esse tema, responsabilidade penal dos menores de 18 anos, a partir da Constituição da República, do direito penal e da criminologia crítica. Então eu pretendo fazer aí uma discussão interdisciplinar a respeito desse tema, também dialogando um pouco com a psicologia, com a psicanálise e com a filosofia, por que não? Os objetivos específicos: aproximar a Univille da população em geral, conscientizar a população
a respeito dos equívocos apresentados na seara política. Esse discurso político que vem sendo defendido pela bancada BBB, a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia. E também demonstrar aos estudantes de direito a importância de estabelecermos um diálogo entre a academia e a sociedade civil, a população em geral. Apresentando então o tema central, a PEC 171. Seguindo aqui a sugestão da professora Luana, um esclarecimento àqueles que não têm muita familiaridade ainda com a questão constitucional. O texto constitucional, ele deve ser um texto que merece a maior preservação possível dentro da ordem jurídica de um Estado. Mas, apesar dessa necessidade de darmos uma vida longa a uma Constituição para que nós tenhamos uma estabilidade na vida republicana e principalmente no que diz respeito à democracia, é possível, eventualmente, mudanças da Constituição. E essas mudanças devem ocorrer por meio de uma proposta de emenda constitucional. A nossa Constituição ela é classificada como uma Constituição rígida. Existem algumas cláusulas pétreas que não podem ser modificadas, e existe também a necessidade de quórum qualificado nas casas legislativas, no Congresso Nacional. Então, não é simples mudar a Constituição da República. Só que, tendo em vista a decisão recente da Câmara de Deputados, salvo engano, dia 31 de março, acenando no sentido de possibilitar o debate dessa PEC 171 lá do ano de 1993, chega o momento então de nós, da academia, buscarmos de todas as formas conscientizar a população, até para que ela possa fazer uma cobrança em relação à postura política dos nossos representantes dentro do Congresso Nacional, para que a gente possa fazer aquilo que os especialistas na área do direito eleitoral chamam de accountability, né? Seria uma prestação de contas, para quem sabe nós não votarmos em determinados sujeitos que defendem determinados discursos dentro do Congresso Nacional. Hoje, a Constituição da República tem o artigo 228 estabelecendo a idade para início da responsabilidade penal como autor de um crime, a idade de 18 anos. E a PEC 171 de 93 propõe substituir a palavra 18 pela palavra 16. Assim, pessoas com 16 anos completos já poderiam ser responsabilizadas como se adultos fossem. Hoje, 18 anos. O que se pretende a partir dos 16 anos. É uma PEC extremamente simples. E para nós sermos leais no debate, eu quero expor para vocês o esqueleto, a coluna vertebral dessa PEC. A começar pelo autor da PEC. Na época, o deputado federal pelo PP do Distrito Federal, Benedito Domingos, ele foi ex-vice-governador do Distrito Federal, foi deputado federal por alguns mandatos, é um advogado, é empresário e também pastor evangélico. E no momento em que se faz a propositura de uma PEC, é necessário colher algumas assinaturas. E aí, então, vários parlamentares subscreveram essa PEC lá no ano de 93. Para vocês terem mais ou menos uma noção da ideologia desses parlamentares que assinaram essa PEC, eu trago aqui alguns nomes de subscritores dessa PEC. Nós temos, dentre outros, foram vários, Imael, né, um democrata cristão, candidato recentemente à presidência da República. Nós temos também um membro aqui da bancada bovina, o deputado federal Ronaldo Caiado, Sarney Filho, Rosiana Sarney, pessoas que, segundo consta aí na imprensa, uma referência em termos de integridade moral e probidade administrativa. E o nosso catarinense na época, César Souza. Uma coisa que também chama a atenção na discussão dessa PEC 171, e vejam que interessante o número, né? Ela já começa pelo número falando muitas coisas. Essa PEC possui uma série de outras PECs apensadas, e ao todo nós teríamos 37 PECs apensadas. Há outras PECs que também tratam desse assunto. Recentemente, isso no ano de 2012, o candidato à vice-presidência pelo PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo,
propôs uma emenda à Constituição que ganhou o número 33/2012. Essa, talvez, de todas as PECs que pretendem atacar, selecionar indivíduos abaixo de 18 anos, talvez seja a proposta mais aprimorada. Mas essa a gente deixa, quem sabe, para discutir num segundo momento. Vamos discutir essa aqui, que é mais grotesca, ela é mais simples, e eu vou já explicar por que ela é grotesca, ou por que nós nos sentimos legitimados a qualificá-la como grotesca. E ainda, falando dessas PECs que são apensadas, a gente deve fazer a seguinte indagação. Por que 37 propostas com o mesmo objetivo? Elementar, meus caros, porque essa é uma maneira de satisfazer uma opinião pública desinformada. É uma maneira de satisfazer os anseios de uma opinião pública constituída por pessoas que estão com medo. E assim se finge cumprir promessas de campanha, ou seja, é um engodo eleitoral. E assim eles dizem: eu fui autor da PEC que buscou a redução da idade para início da responsabilidade penal. A gente não pode ser ingênuo e imaginar que todas essas pessoas aqui, que criam essas PECs que tratam do mesmo assunto, têm consciência do que eles querem, pelo menos se há uma compatibilidade entre o que eles querem e o discurso utilizado. Justificação da PEC. No corpo de uma proposta de emenda à Constituição deve vir uma justificação. São os motivos que levaram o parlamentar a fazer a proposta. Então, em linhas gerais, diz lá o deputado Domingos que os menores de 18 anos têm capacidade de entender o caráter ilícito do fato, que a maioridade penal a partir dos 18 anos é uma disposição anacrônica, fora de tempo, e isso lá dos idos de 40, que é a época que o Código Penal teria sido editado, né, por meio do Decreto-Lei 2848. O jovem hoje, segundo ele, tem muito acesso à informação, havendo liberdade de imprensa, ausência de censura, liberação sexual, emancipação e independência dos filhos, há mais consciência política, e tudo isso seria favorecido por meio da televisão. Ele propõe a retomada de disposições, ele usa como fundamento para a proposta dele o conteúdo do nosso Código de 1890, que previa responsabilidade penal de pessoas a partir dos 9 anos. É um sujeito um pouco nostálgico. Os menores de 16 anos, segundo ele, podem votar, casar e trabalhar. A maioria dos crimes violentos seria praticada por menores de 18 anos, e a pena promoveria, segundo ele, uma correção, uma educação, um resgate dos menores de 18 anos. Ainda no campo da justificação, o menor de 18 anos passaria a ter, nas palavras da justificação, consciência de sua participação social, da importância e da necessidade mesmo do cumprimento da lei, desde cedo, como forma de obter a cidadania. E aí começa então um discurso bíblico, com todo o respeito à fé de cada um. Ele cita Ezequiel e diz, entre aspas, que a alma que pecar, essa morrerá, independentemente de idade. Ainda, entre aspas, nessa faixa de idade já estão sendo criados os fatores que marcam a identidade pessoal. Surgem as possibilidades para a execução do trabalho disciplinado. Talvez aqui os criminólogos críticos de matriz radical talvez já entendam e matem a charada desde o início. Qual é o verdadeiro objetivo dessas propostas de maior controle social, especialmente da juventude? Os jovens estão contaminados e a pavor nas nossas ruas, escolas e residências. E aí ele finaliza com o profeta Salomão, abre aspas, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, fecha aspas. Essas são as linhas principais da defesa dessa PEC feita pelo deputado ou pela assessoria do deputado. O que chama a atenção é que grande parte dessas linhas condiz com o discurso do senso comum, condiz com o discurso das ruas, condiz com aquilo que a gente ouve normalmente dos nossos parentes quando a gente propõe uma visão crítica a respeito do funcionamento do sistema de justiça criminal, dos nossos amigos no barzinho, do colega lá na torcida do time de futebol e assim por diante.
E é por isso que eu fiz questão de trazer essas justificações do parlamentar, porque elas são condizentes com muitos argumentos que são utilizados para a defesa dessa PEC de número 171, dessa PEC que busca a redução da idade para início da responsabilidade penal. Agora nós precisamos, então, fazer propriamente a análise crítica dessa PEC, e eu começo pelo prisma constitucional. Então, a primeira coisa que a gente precisa extirpar desse debate são os argumentos de natureza religiosa. São os argumentos utilizados pelo parlamentar com citações bíblicas. Porque o nosso Estado é um Estado laico. O que significa isso? Não temos uma religião oficial. E para evitar uma guerra entre as mais diversas religiões, como ocorre em alguns países do mundo, é fundamental que o Estado seja laico, porque assim se respeita a crença de cada um, inclusive a ausência de crença, eventualmente. E na nossa Constituição nós temos duas disposições que deixam isso muito expresso, que seriam o artigo 5º, inciso 6º, e o artigo 19, inciso 1º. São disposições que garantem a liberdade de crença num sentido e que vedam o Estado participar, fomentar, estimular ou coibir a liberdade, a religiosidade de cada um. Então, fora a questão, neste debate jurídico, a questão religiosa. Ela não pode fazer parte do debate. Não por falta de respeito à religiosidade, mas porque não é o lugar adequado para nós discutirmos essas questões. Um outro problema de ordem constitucional, e eu já antecipo que eu vou passando pelas críticas, vou plantando, né, as polêmicas, para que depois então a gente possa responder as dúvidas dos alunos e das pessoas de um modo geral. No campo constitucional, como eu havia dito, existem algumas cláusulas que são pétreas. Algumas constituições, algumas disposições da Constituição que são imutáveis. Nós não temos condições de mudar, porque o Constituinte, exercendo o poder constituinte originário, estabeleceu como cláusula pétrea, e isso não tem como mudar, a não ser que uma nova ordem jurídica venha com uma nova Constituição. Mesmo assim, nós vamos discutir, obrigado, professor, nós vamos discutir a possibilidade ou não de algum retrocesso social, e isso é uma doutrina defendida por ninguém menos que Joaquim José Gomes Canutilho. E no campo das cláusulas pétreas, nós temos uma disposição que diz que não será objeto de deliberação nas casas legislativas, ou seja, não se discutirá o assunto nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, quando houver uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Aqui nós vamos ter uma certa controvérsia, especialmente no campo doutrinário, a respeito da natureza da vedação de responsabilidade penal aos menores de 18 anos. Alguns doutrinadores, alguns constitucionalistas, defendem a tese de que a disposição do artigo 228, que prevê responsabilidade penal a partir dos 18 anos, não seria uma cláusula pétrea. Já outros entendem que sim, é uma cláusula pétrea, e eu me filio a isso, sem querer exterminar o debate a respeito do mérito da questão. Mas do ponto de vista constitucional, nós já teríamos aí uma barreira imposta pela própria Constituição, no sentido de impedir a discussão desse assunto nas nossas casas legislativas. E por que nós defendemos que isso é uma cláusula pétrea? Em primeiro lugar, direitos e garantias fundamentais não são só aquelas disposições existentes lá no artigo 5º da Constituição da República, por exemplo. O próprio artigo 5º fala que esses direitos e garantias fundamentais não excluem outros eventualmente presentes no próprio texto constitucional, ou advindos de tratados internacionais, especialmente na área de direitos humanos. Mas não é só isso, não é só uma questão topográfica que nos leva a crer que tenhamos aí uma cláusula pétrea. Nós temos, dentro da Constituição da República e dos tratados internacionais assinados pelo Brasil, a primazia dos princípios da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento
e do interesse superior da criança e do adolescente. Aliás, num nível internacional, criança é considerada pessoa até os 18 anos. Não se faz essa divisão criança e adolescente. Aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula até os 12 anos, adolescente, daí até os 18, aliás, até os 12 criança e depois dos 12 até os 18 adolescente. Mas no nível internacional isso não é feito. E nós temos no artigo 6º, caput, o direito à infância como um direito social fundamental. Nós temos ainda no conjunto de disposições que tratam dos direitos, dos interesses das crianças e dos adolescentes, uma série de princípios que permitem concluir que aquilo é algo que faz parte da Constituição como pétreo, que não pode ser modificado. E um dos argumentos utilizados pelo deputado na PEC é a questão do voto dos menores de 18 anos. Essa questão do voto dos menores de 18 anos, né, as pessoas com 16 anos, ela começou a ganhar muita força no final do período militar, da última ditadura militar que nós tivemos. Ali, em meados de 1985, então, um deputado, Hermes Zanetti, propõe uma mudança. E a gente precisa entender que era um momento em que o Brasil precisava consolidar uma democracia e que o voto de pessoas jovens, com um espírito libertário, menores de 18 anos, porém maiores de 16, seria uma força política muito grande capaz de consolidar então esses anseios da população de efetiva redemocratização do país, de efetiva escolha direta do presidente. Então, a gente precisa fazer uma leitura histórica para compreender isso e entender que a simples opção do Constituinte, porque daí então isso fez parte lá no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C, a simples opção do Constituinte em colocar o menor de 18 anos, porém com idade superior a 16 anos, na condição de cidadão, na condição de eleitor, não é sinônimo de reconhecimento de plena maturidade, pelo menos para fins penais. E também vale frisar que não faz sentido duas regras que nascem no mesmo momento, regras de caráter constitucional, portanto superior, sejam modificadas agora no meio do caminho. Não faz sentido isso. Se o nosso Constituinte queria que os menores de 18 anos, mas já com 16 anos, fossem responsabilizados criminalmente, teria dado uma outra redação para o artigo 228, porque foram disposições, o 14, parágrafo 1º, inciso 2º, e o 228, nasceram no mesmo momento. Foi no coração, no âmago da Assembleia Nacional Constituinte. E nós temos que respeitar a Constituição, para que ela não se torne um pedaço de papel. Ainda, como eu havia dito, os tratados internacionais que tratam dos direitos dos menores de 18 anos, portanto, das crianças, nós teríamos aí, desde 1924, uma preocupação nesse sentido, de aumentar a proteção aos menores, de reconhecer cada vez mais essa condição especial de pessoa em desenvolvimento. E então a gente traz aí uma série de disposições de caráter internacional público, merecendo destaque a Convenção sobre Direitos da Criança de 1989. Eu acabei não colocando aqui nesse slide, mas é uma disposição também que chama a atenção, que está no Tratado de Roma. O Tratado de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, tem lá no seu interior uma disposição que prevê imputabilidade, capacidade de culpabilidade a partir só dos 18 anos. Então a gente tem aí mais um argumento no direito internacional público para a preservação dessa idade para início da responsabilidade penal. Então essas foram as minhas considerações brevíssimas a respeito de direito constitucional, que não é o meu lugar por excelência de fala. O meu lugar de fala, o lugar que eu me sinto à vontade, o lugar que eu dedico os meus discursos, as minhas aulas, os meus diálogos com os alunos, na perspectiva de promover uma transformação, é eminentemente o direito penal e a criminologia crítica. Então vamos para esse lugar, o lugar do direito penal. Como é a situação hoje na legislação infraconstitucional?
menores de 18 anos são pessoas sem qualquer responsabilidade, há de fato uma impunidade, como defendido pelo discurso do senso comum, o discurso midiático? Não é verdade. Os menores de 18 anos, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei 8.069 de 90, prevê no artigo 112 as medidas socioeducativas. Nós temos a mais branda delas no artigo 115, que seria a advertência. Em síntese, uma admoestação verbal. Nós temos a obrigação de reparar o dano na hipótese de um ato infracional, não um crime, porque os menores praticam atos infracionais, de um ato infracional que implique violação do patrimônio, implique dano de algum objeto. O grande problema que nós temos é que a maior parte dos menores infratores selecionados pelo sistema que criminaliza, que institucionaliza os menores de 18 anos, seleciona pessoas pobres que muitas vezes são incapazes financeiramente de reparar o dano causado pelo seu ato infracional. Nós temos a hipótese de prestação de serviços à comunidade, que seriam tarefas gratuitas de interesse geral, cujo prazo máximo de duração seria 6 meses, algo também difícil de ser executado muitas vezes por falta de um preparo técnico adequado para a realização de determinadas atividades. Enfim, é um desafio para os juízes da infância e juventude. Liberdade assistida, com acompanhamento, auxílio e orientação ao adolescente. É necessário ter estrutura por parte do Estado, e estrutura na onda neoliberal significa gasto público, despesa e não investimento social. Um regime da semiliberalidade previsto no artigo 120 do ECA seria ou uma forma inicial de execução de uma medida socioeducativa ou uma forma de transição da internação, que é a medida socioeducativa mais drástica, até a liberdade assistida ou a plena liberdade, dependendo da situação. E, por fim, aquela que é a mais nefasta das formas de se educar na visão do ECA ou de se punir na visão do Código Penal, que é a privação de liberdade. No ECA ela ganha um nome, ao invés de reclusão ou detenção, ela ganha um nome de internação. E essa privação de liberdade, ela deve ser, segundo o ECA, o mais breve possível, sempre de modo excepcional, é a última ratio mesmo. No Brasil ela parece ser, pelo menos para a juventude negra e pobre, a medida socioeducativa por excelência. Isso quando não, ela é executada através de internação preventiva, pelo prazo máximo de 45 dias, sem qualquer critério, como uma espécie de corretivo a essa juventude eminentemente pobre e negra. Essa internação, é bem verdade, ela tem uma duração máxima de 3 anos. E é isso que vem incomodando muitas pessoas aí da bancada PMDB, que vem incomodando muitas pessoas da mídia e do senso comum, que é construído principalmente através da mídia, com destaque à mídia televisiva. Que reclamam um prazo maior de internação, já que eventualmente não dá para mudar, porque seria uma cláusula pétrea, então a gente pega e aumenta o prazo de internação. Os caras querem transformar, eles querem maquiar, travestir a pena privativa de liberdade com uma internação maior, quebrando, portanto, o princípio da brevidade que deve orientar as medidas socioeducativas. Essa reclamação do senso comum, ela é muito antiga. Durante a pesquisa que eu fiz breve para essa aula pública, eu andei analisando as notícias da imprensa e eu encontrei uma notícia do site da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, onde apareciam notícias já reclamando de atos infracionais, de condutas violentas praticadas por menores de idade, no ano de 1953, passando nos anos 70, 80, 90, desde que eu me conheço por gente dentro do estudo, dos saberes criminais, eu venho ouvindo essa ladainha, a necessidade de nós começarmos a punir como adultos pessoas com 16 anos, pessoas com 14 anos, em alguns casos até propostas abaixo dessa idade, 10 anos de idade e assim por diante. E cansados talvez de ouvir essa ladainha, a comissão de juristas que fez a nova parte geral do Código Penal em 1984, vejam que aqui então a gente já pode anular uma das alegações do senhor deputado, autor da PEC,
A nossa legislação não é uma legislação anacrônica, vetusta, antiquada, ultrapassada. A nossa legislação, a parte geral, é de 1984. Pode parecer muito tempo para alguns, principalmente os mais jovens, mas isso em termos históricos talvez seja algumas horas do dia. É muito pouco tempo. E esses juristas, e aí então o responsável pelo trabalho lá, o presidente da comissão, Ibrahim Abiakel, que não era nenhum jurista progressista, senhores. É importante a gente destacar isso, né? A linha ideológica das pessoas. Em 1983, em maio, 9 de maio de 1983, o ministro que era, o jurista que era, salvo engano, até foi ministro do governo Figueiredo, ele era um sujeito reacionário, era um sujeito com uma visão conservadora, não é um sujeito progressista, muito menos libertário. E aí então fica consignado na exposição de motivos do nosso Código Penal, parte geral, que os que preconizam a redução do limite sob a justificativa de criminalidade crescente, que a cada dia recruta maior número de menores, não consideram a circunstância de que o menor ser ainda incompleto e naturalmente antissocial, na medida em que não é socializado ou instruído. O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à educação e não à pena criminal. De resto, com a legislação de menores recentemente editada, dispõe o Estado dos instrumentos necessários ao afastamento do jovem delinquente, menor de 18 anos, do convívio social, sem a necessária submissão ao tratamento do delinquente adulto, expondo-o à contaminação carcerária. Esse é um outro argumento importante, meio pragmático, não é o meu preferido, mas é a ausência de vagas e essa convivência de menores infratores, ou agora criminosos com mais de 16 anos, e outros criminosos mais velhos. Não é dos melhores argumentos, mas é um argumento importante nesse debate. Então, a gente pode concluir que não se trata de novidade, que há mais de 50 anos, mais de 60 anos, se discute o tema e se reclama dos menores de 18 anos, principalmente quando praticam condutas desviantes com violência ou grave ameaça à pessoa. Dentro do direito penal, parte geral, nós temos uma divisão de teorias. Nós temos uma teoria da lei penal, nós temos uma teoria do fato punível e uma teoria da pena. Aqui eu vou desenvolver uma breve crítica a partir da teoria do fato punível, a teoria do delito para alguns. O nosso código, ele teria adotado um critério biológico, e grande parte da nossa doutrina, pelo menos a doutrina tradicional, fala que esse é o único critério adotado pelo nosso código, o critério biológico, onde haveria uma presunção iuris tanto, uma presunção absoluta, aliás, iuri et de iure, uma presunção absoluta de que os menores de 18 anos não seriam capazes de culpabilidade. Só que isso é simplificar a questão. E aqui eu acho interessante o pensamento de penalistas alemães como Roxin e Strattenberg, que vão falar da necessidade de um método misto. Vão falar da necessidade de nós ampliarmos essa discussão não só para aspectos biológicos, mas também para aspectos psicológicos e sociológicos. Esse critério puramente biológico ele é insuficiente porque ele despreza as condições de abandono material dos menores de 18 anos na nossa sociedade. Também despreza a invisibilidade social desses menores de 18 anos. E a gente precisa ser honesto na discussão. Eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa. Não foram eles que construíram esse quadro de abandono, de exclusão social, tornando-os pessoas precocemente constrangidas pela sobrevivência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas eu recomendo, é um excelente documentário que trata do caso de um menor infrator sobrevivente da chacina da Candelária no Rio de Janeiro, Sandro. O documentário tem o título Ônibus 174. Esse documentário retrata bem qual é a realidade dos menores infratores do nosso país e de muitos menores que são abandonados sem um apoio familiar e sem um apoio do próprio Estado, sendo obrigação do Estado
zelar por eles. Um antigo penalista argentino, Soler, vai dizer que, além do discernimento, é necessário também observar o desenvolvimento espiritual e moral do menor. E a gente, desde a psicanálise, sabe que a gente é constituído por linguagem, que a gente é fruto do lugar que nos constitui, que cada um dos senhores tem uma visão a respeito desse tema muito influenciada pelo lugar de vocês, pelo lugar de fala de cada um de vocês. E esse lugar pode contribuir para bons resultados no desenvolvimento da vida social ou não. Menores, em sua maioria, são incapazes não de compreender o caráter injusto da sua conduta, por exemplo, matar, roubar, estuprar, traficar. É possível que eles tenham pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta. Só que quando nós estamos falando, dentro da teoria do fato punível, de capacidade de culpabilidade, não basta você ter o conhecimento da ilicitude, não basta você saber qual é o caráter, ou conhecer o caráter ilícito do fato. É necessário também que você tenha condições de se portar conforme esse entendimento. E aqui está o grande X da questão. Porque se a questão se resumir a conhecer a ilicitude, saber o que é certo ou errado, eu gosto sempre de lembrar da minha infância, né? Quando, mesmo sabendo que o que eu fazia tinha algum grau de ilicitude, eu apertava o seio de uma outra mulher desavisada, porque eu sabia que isso agradava meu pai. Então havia uma influência, e eu praticava uma conduta desviante, achava aquilo engraçadinho, mas eu sabia que alguma coisa ali não estava certa. A gente também sabe que não deve fazer determinadas coisas a partir de 3 anos de idade, que é quando eu lembro da minha existência. E quem tem criança pequena em casa percebe isso. Parece que a criança vai testando os limites. Você diz não faz, ela olha para você com um sorriso maroto, ela sabe que ali tem algum grau de proibição do comportamento, algum grau de, entre aspas, ilicitude. Não basta saber que o que faz é errado, é necessário também ter condições. É necessário também que a pessoa tenha capacidade de inibição, para usar a expressão do professor Roxin, ou dos freios inibitórios, como diria Strattenberg. E esses menores, aí o que acontece? A gente tem uma grande dificuldade, que é passar uma regra, né? Passar uma linha generalizante. Todos os menores seriam incapazes de compreender o caráter ilícito do fato e de se portar conforme esse entendimento? Talvez não, mas a gente precisa estabelecer uma regra, um limite. E o nosso legislador, seguindo a orientação constitucional, estabeleceu os 18 anos. Pode ser que pessoas com 14 anos já tenham uma tremenda maturidade. Outras passam dos 40 e parece que não adquiriram ainda essa maturidade. Isso é muito relativo, mas a gente precisou estabelecer, por questões políticas, uma regra. E essa linha esse limite foi a idade de 18 anos. Dentro dessa possibilidade do menor conter suas pulsões, seus instintos, embora saiba que o que faz é errado furtar, é errado roubar, é errado matar, é errado estuprar, é necessário que a gente entenda em que tipo de contexto social esses menores estão inseridos. E eu não falo só dos menores de baixa renda econômica, daqueles que povoam os bolsões de miséria. Falo também dos menores do asfalto, dos menores do condomínio fechado, dos playboys. Eu não falo só dos mano, mas também dos playboys. Que tipo de sociedade essa gurizada está inserida? Está inserida numa sociedade capitalista, neoliberal, que precisa necessariamente manter aquecida uma economia, que precisa manter necessariamente aquecido o consumo, portanto, e também que precisa manter necessariamente a competitividade entre os seres humanos. Esse sistema político-econômico que olha as pessoas se degladiando, se matando em busca do mínimo existencial muitas vezes, ou então em busca daquilo que é necessário ter para ser nesse conjunto social. E isso vai promovendo uma corrosão do conceito ou da noção de alteridade, de respeito ao outro, fazendo com que esses sujeitos sejam, na expressão de um psicanalista belga, Jean-Pierre Lebrun, sejam considerados neossujeitos. Seriam sujeitos que vivem sem outrem.
sujeitos que se bastam, sujeitos que buscam, seguindo a lógica do mercado, um gozo total, no sentido de satisfação de todos os seus desejos. Não existe limite, não existe fronteira, não existe respeito em relação à figura dos pais. Nós vivemos um momento onde a figura paterna, ela perde o prestígio em muitos lugares. E essa figura paterna pode ser apreciada no nível da metáfora psicanalítica, ela também vai ocorrendo essa corrosão, essa perda de força na sala de aula, e aí de vez em quando a gente tem, não no nível superior, pelo menos na minha disciplina eu nunca tive esse desprazer, mas a gente vê algumas notícias no ensino médio de completa ausência de respeito à figura do professor, que também simbolicamente representa essa relação verticalizada entre os sujeitos. A gente vê uma total falta de força em muitos lugares da própria figura divina, né? Desse Deus onipresente que observa tudo, esse olho de Deus, como diria Niels Christie, que servia como também um censor. E no campo até mesmo científico, né, com todas as revoluções que ocorreram, notadamente no século XX, a gente percebe um enfraquecimento da autoridade e da alteridade por consequência. E esses neossujeitos, eles não reconhecem esse grande outro, não reconhecem esse lugar de castração, não reconhecem o significante em nome do Pai, que seria essa figura metafórica que impõe limites. E é a partir do reconhecimento de limites que eu descubro, eu, Leandro, não posso ser Cláudio, e vice-versa. E é a partir daí, então, que a gente reconhece um ao outro como sujeito e que a gente, então, passa a estabelecer regras de convivência, que é algo indispensável para a preservação de uma democracia. Nossa sociedade de consumo faz da liberdade, da autonomia individual e da valorização narcísica do indivíduo seus grandes pilares de alienação, sustentando o gozo e o consumo sem limites, portanto, sem outra. Porque eu gosto da metáfora que o professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho usa, o Alexandre Moraes da Rosa também. Todos nós temos uma espécie de Berlusconi dentro de nós e a gente precisa conter esse Berlusconi. E o que faz essa contenção não vai ser, na maior parte dos casos, o direito penal, até porque o sistema não é onipresente. É justamente essa fase de constituição do sujeito e, consequentemente, de reconhecimento do outro. Numa sociedade que estimula o consumo, que estimula a competitividade, que tem como fundamento a eficiência, o outro passa a não existir, a não ser que o outro seja um inimigo. E aí, então, a gente tem um grande nível de intolerância entre as pessoas. E é isso que a gente percebe no discurso dos defensores da PEC 171. A gente tem uma situação paradoxal. Para existir esse respeito mútuo, é necessário ter o reconhecimento do outro. Quando há uma grande distância social entre as pessoas, a mínima ofensa já gera uma grande repulsa. Quem é pai, quem é mãe, quem ama muito alguém sabe que quando essa pessoa amada pratica algo errado do ponto de vista ético ou até mesmo do ponto de vista jurídico, nós temos uma tendência a sermos tolerantes, a relevarmos a situação. Já pessoas mais distantes, nós não admitimos isso. E então, essa sociedade capitalista neoliberal, promotora de um consumo elevado e de uma nociva competitividade, de uma guerra generalizada de todos contra todos, para se preservar na condição de bom consumidor, essa sociedade, então, vai estimular esse distanciamento social, fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais intolerantes. E aí, então, a gente passa a ser intolerante com o vizinho e, especialmente, com um menor de idade, um menor de 18 anos, esse sujeito que precisa ser controlado a qualquer custo, ainda que seja sangrando a Constituição, fulminando uma cláusula pétrea. E uma coisa que é estranha, também por outro lado, é que para nós evitarmos comportamentos desviantes, isso quem diz é nada mais, nada menos que o professor Dirk Fabricius, é necessário que em relação ao outro eu sinta algum tipo de
culpa se eu causo um sofrimento ou algum tipo de vergonha em relação ao meu entorno. Então, como o distanciamento social, estimulado por essa sociedade de consumo, por esse modelo político-econômico e pelas novas tecnologias de comunicação, vou ter duas coisas extremamente nocivas para a contenção da violência num Estado, que é a intolerância, de um lado, e a ausência de sentimento de culpa ou de vergonha de outro. As pessoas não se comunicam e elas vão sendo intolerantes de um lado e indiferentes, porque não tem nenhuma relação concreta, viva com o outro, e aí passam então a serem cada vez mais violadoras do direito dos outros, fazendo com que cada vez mais tenhamos atos violentos, cada vez mais tenhamos violações de direitos, inclusive direitos fundamentais como a vida, e inclusive por sujeitos menores de idade. Aí não importa a idade, mas é algo que também ocorre, não na dimensão defendida pelo autor da PEC, porque se nós fizermos uma pesquisa empírica, e eu vou ser honesto com os senhores, eu não tenho essa pesquisa empírica, mas também sei que os defensores da PEC e o discurso midiático não têm essa pesquisa empírica. Nós podemos afirmar que a maior parte das condutas violentas, falo de homicídios ou latrocínios, não são praticados por menores de 18 anos. E se alguém falar o contrário, que traga essa pesquisa de norte a sul do país, a fonte e método utilizado. Não existe isso, é um engodo comunicacional, é uma balela que está sendo encampada por muitos veículos de comunicação social e aceita e assimilada pelas pessoas que hoje dificilmente abrem livros e preferem mais se entorpecer com as imagens que vêm do aparelho televisivo. Em relação à crítica dentro do direito penal ainda, só que agora num outro campo, não falando da teoria do fato punível, mas da teoria da pena. Nós temos, segundo o discurso jurídico oficial da pena, 5 correntes. A primeira delas traz a ideia de intimidação, de dissuasão. Nós recrudescemos a punição, nós mudamos a lei, elevando o grau de castigo, e com isso as pessoas ficarão inibidas, elas deixarão de praticar condutas. Essa, em síntese, é a função de prevenção geral negativa, a teoria de prevenção geral negativa. E eu quero expor para vocês alguns problemas de quem pensa que o recrudescimento penal, que a simples modificação do texto de lei, elevando o patamar punitivo, é capaz de resolver problemas de segurança ou insegurança pública. Essa é uma teoria que segue uma lógica utilitarista. Ela é antiética, ela transforma as pessoas em objeto para a satisfação de um determinado objetivo. Portanto, ela nega aquilo que é fundamento da nossa república, que é a dignidade humana. Não há limites a essa pretensão intimidadora. Nós, a cada momento, e acho que a guerra às drogas é muito sintomática nesse sentido, nós tínhamos uma determinada pena no Código Penal para o tráfico de drogas em 1940. Existiram mudanças na lei, nós podemos citar em 76 a Lei 6368, prevendo para o tráfico uma pena muito maior, na época de 3 a 12 ou de 3 a 15 anos, e agora recentemente, em 2006, para a conduta de tráfico, em média, uma pena aí de 5 a 15 anos, além da multa. Vejam que a guerra às drogas veio promovendo mudança legislativa e recrudescimento penal, sem que em nenhum momento nós percebêssemos qualquer redução, seja do consumo, do comércio, da distribuição de drogas, não só no país, como no mundo inteiro. E aí não há limite para essa pretensão intimidadora. A gente vai girando o potenciômetro da pena até espanar a porca, e nunca há a satisfação. Qual o problema? A gente começa a violar a Constituição da República, artigo 5º, inciso 47, estabelecendo punições cruéis. Muito mais cruéis se nós conhecermos a realidade da estrutura prisional no país, do nosso sistema carcerário. Então nós vamos ter penas cruéis e indiscriminadas àqueles sujeitos que violam os interesses da ordem instituída do establishment. Essa função da pena talvez sirva para os senhores, estudantes de direito, professores, profissionais do direito, com uma carreira sendo construída ou já estabelecida, que possuem coisas para perder,
e que possuem, quem sabe, um pouco mais de preparo emocional para racionalmente pensar: se eu praticar aquela conduta desviante, violadora do direito de um terceiro, quais são as consequências segundo o Código Penal? Ah, não, a pena é bem alta, não cabe transação penal, nem suspensão condicional do processo, eu acho melhor não fazer isso. A minha vizinhança vai saber que eu sou um sujeito delinquente, isso vai queimar meu filme na praça. Para nós, quem sabe, essa função ainda tenha alguma aplicabilidade prática, mas para um menor de idade, em condição de abandono, para pessoas desinformadas, isso não faz o menor sentido. Para pessoas apaixonadas, nós tivemos uma figura ilustre da sociedade paulista há alguns anos, que num surto de ciúme acabou matando a namorada, muito mais jovem, bonita. Então vejam que até mesmo pessoas de elevada idade, quem sabe com uma postura social muito mais elegante do que deste professor, praticam esses comportamentos. Não há a possibilidade de nós acreditarmos numa intimidação, porque nós não trabalhamos apenas com sujeitos racionais, sujeitos frios e calculistas que irão fazer uma análise dos prós e dos contras de um comportamento desviante. Ademais, a gente não pode esquecer, o nosso sistema de justiça criminal é altamente seletivo. O que isso significa? Ele vai escolher determinadas condutas para serem criminalizadas, normalmente estipula penas mais elevadas para aqueles comportamentos que não são próprios ou comuns de determinados estratos sociais, e num segundo momento, no nível da criminalização secundária, vai escolher determinados sujeitos. E se alguém tem dúvida de qual é a grande massa de sujeitos escolhidos pelo sistema de justiça criminal, basta olhar o perfil do preso que nós temos no país, informado pelos órgãos oficiais. Falo das informações do Departamento Penitenciário Nacional. Então nós vamos ter no nosso sistema prisional, os maiores de 18 anos, pessoas com o seguinte perfil social: reduzida a idade, pessoas aí com menos de 40 anos, quase 90%, pessoas com baixa escolaridade, na grande maioria analfabetos, alfabetizados, pessoas com ensino fundamental incompleto ou completo. Essa é a grande massa carcerária. Pessoas sem influência política, sem influência econômica ou midiática. E esses sujeitos, eles são selecionados porque são vulneráveis do ponto de vista do confronto com o Estado, são fracos, não são pessoas com esse poder. Essa é uma expressão do professor Zaffaroni. E eles são inábeis. O que as polícias, e aqui nós temos autoridades policiais, normalmente conseguem selecionar, são pessoas que praticam a obra tosca da criminalidade. Aquilo que é gritante, aquilo que vai gerar um auto de prisão em flagrante. E aí aqui uma reclamação talvez que seja referendada pelos profissionais de segurança pública, notadamente da Polícia Civil de Santa Catarina. Uma polícia que não tem estrutura para fazer investigações mais aprimoradas, uma polícia que muitas vezes fica refém dos autos de prisão em flagrante. Quando a polícia pega aquele sujeito autor de uma obra tosca, que foi preso em flagrante, leva até lá e é feita aquela investigação precária muitas vezes por falta de recursos, e é nisso que a gente tem. Quantas pessoas são vítimas aí, até mesmo de crimes banais como furto, e não tem qualquer tipo de resposta, porque não há efetivo, não há possibilidade. Então, além de vulnerabilidade, eles são inábeis. Eles são sujeitos que praticaram condutas toscas, grosseiras. E aí a gente vai utilizar esses sujeitos como exemplo, a gente vai fazer deles instrumentos para os demais membros da sociedade, e aí no caso específico, os menores de 18 anos. Isso vai fazer com que nós tenhamos um efeito colateral, que pouca gente pensa. Se eu vou selecionando esses sujeitos de forma indiscriminada, aqueles que são um pouquinho mais inteligentes vão preparar condutas desviantes mais estudadas, e aí então dificultando cada vez mais a seleção por parte do sistema de justiça criminal, aumentando aquilo que os criminólogos chamam de cifra oculta da criminalidade. A ausência de limites punitivos também implica fim da democracia, aniquila os espaços de liberdade social. E ainda por cima promove uma neutralização das agências judiciais, até mesmo os juízes ficam com pouco poder de
efetivamente aplicar um bom direito. A gente, enfim, vai descambando para uma ditadura. E essa é a minha maior preocupação. Normalmente as pessoas, quando pensam no sistema de justiça criminal, pensam naquelas figuras que aparecem nos programas televisivos e esquecem que a primeira ferramenta que o Estado utiliza para aniquilar a democracia e impor uma autocracia é o direito penal, aí então servindo-se do manto, do véu da legalidade, o que é aceito por sujeitos que são voluntariamente servis. Ética e linguagem. Então, o desvio deixa de ser praticado por fatores éticos, afetivos e jurídicos. Aqui, retomando então o pensamento do professor Dirk Fabricius. Vocês, se eu sair dessa sala, não vão se apoderar desse objeto, seja qualquer outra coisa que me pertence, por causa do artigo 155 do Código Penal. Eu sempre digo isso nas aulas da graduação. Se for por isso, eu vou encerrar a conversa por aqui e vou sair. Porque eu sei que o artigo 155 do Código Penal dificilmente vai ser aplicado em muitas situações. E quem estuda direito, quem sabe tem a maior possibilidade de manipular o discurso dentro do caso concreto, e aí pode então nem ser punido. O que me dá a garantia que vocês não vão me matar, apesar de repente estar agredindo os ouvidos de vocês com a defesa veemente da não redução da idade para início da responsabilidade penal? Não é o artigo 121, mas é o vínculo ético, é a vergonha que vocês sentirão em relação às pessoas mais próximas, é um sentimento de culpa ao ver de repente o sofrimento dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que gostam de mim. É isso que faz com que as pessoas não pratiquem condutas desviantes, e não o sistema de justiça criminal ou as leis penais. Porque nós não temos, eu acabei de falar, uma estrutura suficiente das agências criminalizantes. O Estado, ao contrário daquilo que se persegue, não consegue ser um completo Big Brother. Ele não consegue ser onipresente e olhar todas as condutas desviantes. Isso vai fazendo, então, que tenhamos um outro efeito colateral, que é justamente essa coisa de brincar com o poder simbólico do direito penal. O Código de Trânsito é um exemplo vivo e recente disso. No início, criminalização, lei seca, se alguém for pego dirigindo sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, prisão, etc. Daqui a pouco, passam meses e as pessoas percebem, não há estrutura para fiscalizar. E aí então, há um efeito colateral, mais condutas desviantes, com um incremento do número de acidentados com ou sem morte. A gente não pode brincar com o direito penal, é uma coisa muito séria. E ele tem que ser de intervenção mínima, como dizia a escola clássica de direito penal. E, por fim, essa ideologia punitivista da prevenção geral negativa, ela promove um apartheid e um higienismo social. Ela constrói um ambiente maniqueísta, amigos versus inimigos, pessoas de bem contra os malvados. E isso é algo compatível só com uma lógica totalizante, sem qualquer consideração à alteridade. Ainda, dentro dos discursos penais, prevenção geral positiva, a ideia de proteção do sistema penal, defendida por Günther Jacobs, ou de bens jurídicos, defendida pelo professor Roxin. É uma função da pena que se preocupa com o sistema, visa garantir a renormatização do sistema penal, impondo uma pena como contra-afirmação do crime, satisfazendo aqueles que respeitam a lei, que seriam os cidadãos de bem, aqueles que pensam, não, só serão punidos os sujeitos malvados. Esquecem eles que existem várias situações desviantes que sequer chegam ao conhecimento das autoridades, e não se iludam com a Operação Lava Jato, porque esse é um outro engodo comunicacional. Conflituosidade social. Quanto maior é o conflito social, maior é a necessidade de penas maiores para o controle desse conflito. Ao invés de nós trabalharmos uma equação social, e ao invés de nós desenvolvermos um sistema que inclua pessoas, a gente está preocupado em manter a exclusão, e a gente quer se proteger dessas pessoas excluídas, é bem verdade. A gente ou se protege construindo muros altos, blindando veículos automotores, ou então através do sistema de justiça criminal. E nós temos que mexer nas estruturas desse conflito social, ao invés de simplesmente mexermos na legislação penal, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Questão do direito penal simbólico, há um uso desse
direito penal simbólico, a pena é um símbolo usado para a manutenção da confiança nesse sistema, embora seja meramente uma forma de difundir ideologias falsas. No plano do bem jurídico, se a intenção é proteger o sistema, a categoria bem jurídico, que deve ser vista como um critério, como um limite do processo criminalizante do Estado, ela perde essa função. O bem jurídico acaba sendo o próprio sistema, como se fosse um cão correndo atrás do próprio rabo. É mais ou menos como aquela figura do Barão de Munchausen, que o sujeito cai na areia movediça, montado no seu cavalo, começa a afundar, então ele, para evitar a morte, ele puxa os próprios cabelos e sai então da areia movediça, sai do pântano. É uma coisa autorreferente. Isso é defendido por Jacobs e algumas pessoas, de um modo geral, inclusive pessoas, quem sabe, de notável saber jurídico aqui no Brasil. Por fim, ainda no campo da crítica a essa função, nós vamos perder também o limite punitivo, porque a medida da pena vai depender do quê? Daquilo que é necessário para renormatizar o sistema. E até se chegar a um consenso, as penas vão aumentando, aumentando, aumentando. E aí a gente vai deixar de ser a terceira população carcerária no planeta, passaremos para a segunda colocação e até, quem sabe, ultrapassarmos os mestres dos mestres em encarceramento, que seriam os Estados Unidos da América. Não há um limite, né, a partir desse medo ubíquo que nos contaminou, esse medo que é difundido constantemente pelos meios de comunicação, pelos veículos de comunicação social. Uma terceira função da pena, a ideia de neutralização do sujeito enquanto ele está preso. Essa é a ideia mais atroz. A pena serve apenas para neutralizar sujeitos desviantes. Só que, caríssimos, como fica a questão da seletividade do sistema? Como fica a questão da cifra oculta, da criminalidade? Nós temos também uma vedação na lei, porque não existe penas de caráter perpétuo no país, quer dizer, essa neutralização é temporária. E a gente sabe que os nossos cárceres, eles promovem uma grande deformação do sujeito. A gente pode usar também aquele jargão, aquele clichê, né, que as prisões seriam faculdades, as universidades do crime. De certa forma isso está certo, mas eu não quero reduzir a um nível tão rasteiro a nossa discussão. Por fim, essa é uma teoria que viola a dignidade humana, ela preocupa-se exclusivamente com o corpo social, negando a condição humana, a condição de sujeito de direito àquele que pratica um comportamento desviante. Isso é uma explícita ideologia de defesa social com requintes de higienismo. A gente está muito próximo do discurso nazista, embora muita gente não saiba. Uma quarta função da pena, as ideologias ressocialização, reeducação, reinserção. O discurso daqueles que têm um bom coração, daqueles que têm uma boa intenção. São pessoas bem intencionadas, mas esse também é um discurso pernicioso. Primeiro porque ele é ineficaz, dependendo do ponto de vista, já conforme alertado por Michel Foucault. Se nós pararmos para pensar que a pena criminal reeduca, ressocializa, conforme defende o autor da PEC 171, a gente vai perceber na prática, através de um método materialista, que isto não condiz com a realidade, isso é inviável. Pelo contrário, a pessoa, quanto mais institucionalizada, mais pervertida ou mais distante da sociedade ela se torna e, consequentemente, mais propensa a condutas desviantes. Então, a institucionalização deteriora, deseduca, brutaliza os sujeitos institucionalizados. Por isso que a gente colocou eficácia e ineficácia. É uma função ineficaz para aquilo que o discurso oficial diz, mas, segundo Michel Foucault, possui uma eficácia invertida, no sentido de manter as coisas como elas estão. Negrada, pobreza, sujeitos historicamente excluídos devem ir para o cárcere. O establishment, os sujeitos de bem, é o bom burguês, e esse deve ser, então, protegido. Como diz um amigo meu tributarista, o cliente dele não é bandido, né? Ele pratica sonegação fiscal, mas ele não é bandido, ele é empresário. Essa é a alegação do meu colega tributarista numa roda de bar, certa oportunidade. As pessoas falam isso sem maldade, mas vejam como a fala ela vai desvelando, como ela denuncia, como ela esclarece as coisas como são. Nós também temos a ineficácia no sentido de reintegrar o direito violado, porque o direito penal chega quando já houve a violação, apesar dos tipos de perigo abstrato que antecipam etapas criminalizadoras.
Nós temos também a seletividade nesse sentido, o confisco do conflito. Nós não permitimos que a vítima e os sujeitos desviantes possam, quem sabe, chegar a um consenso, chegar a uma pacificação de conflito. O Estado confiscou o conflito há muito tempo, tomou o lugar da vítima, e não é ela que acaba buscando. Aliás, eu acho que bati aqui, isso já na próxima função da retribuição. Riscos sanitários, argumento pragmático. A nossa prisão, ela traz maiores possibilidades de homicídio, de suicídio, de moléstias sexuais, abusos sexuais, motins, corrupção, proliferação de doenças graves, inclusive da tuberculose, que estava erradicada no país até essa onda de encarceramento em massa. Ortopedia moral. Quem somos nós para ressocializarmos ou reeducarmos alguém? Nós, que eu digo, essa estrutura social em que a gente vive. O Estado, na estrutura social neoliberal em que nós estamos inseridos, não possui qualquer tipo de legitimidade para obrigar uma pessoa a ser, entre aspas, normal nesse ou naquele sentido. Demais, limite punitivo. Se a pena é um bem para o sujeito, se a pena vai trazer reeducação, ela também perde limite, e ela deve ser aplicada dentro daquilo que for o necessário para reeducar ou ressocializar. A gente trabalha então com um pensamento paternalista, correcionalista e positivista. Hoje a gente vai diminuir, segundo o defensor da PEC, a idade para início da responsabilidade penal aos 16 anos. Amanhã, depois da PEC sendo aprovada no Congresso, no dia seguinte vai ter alguém propondo uma PEC para reduzir a idade aos 14 e aos 12, e a gente não vai encontrar nunca um limite para a satisfação dessa sanha punitivista. E no campo processual penal, os defensores das ideologias devem convir que se a pena é um bem, para que eu vou garantir o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência? A pena é um bem, então vamos aplicar. Inclusive vamos aplicar de forma antecipada através de medidas de segurança enrustidas, rotuladas com o nome hoje de prisão preventiva no país. Para finalizarmos essa crítica a partir da teoria da pena, eu já estou me encaminhando ao encerramento, peço um pouquinho mais de paciência a vocês. Uma quinta função da pena, que seria o retributivismo ou neo-retributivismo. Como o próprio nome diz, a ideia central é retribuir a culpabilidade do agente através da pena, retribuir o mal do crime com o mal justo da pena. Ela trabalha dentro de um racionalismo dedutivista. Ela não interage com dados empíricos da realidade social. Talvez, do ponto de vista histórico, o maior defensor dessa teoria tenha sido Immanuel Kant. Mas Kant era um sujeito focado numa filosofia idealista, e não numa filosofia materialista ou de libertação, que dialoga com a realidade, que utiliza um método materialista dialético, materialista histórico. Essa ideia de retribuição não interage com a realidade social, não interage com a vítima, não analisa a proporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico e a respectiva pena. Ela é ineficaz, porque é incapaz de reintegrar o direito violado. O direito penal chega depois que a lesão já ocorreu, na maior parte dos casos. A seletividade do sistema continua escolhendo sujeitos inábeis, ou seja, não retribui culpabilidade de todas as violações a direitos. Nós temos o confisco do conflito, como eu havia dito, e nós temos um estímulo à vingança, à vendetta. Finalidade verdadeira da teoria retributiva é vingança, puramente vingança, e é isso que a gente nota em grande parte dos defensores de propostas de emenda à Constituição, como a PEC 171. Por que, então, nós devemos ter pena criminal? A única justificativa seria evitar a vingança privada, e a teoria retributiva teria, talvez, a virtude de servir como um princípio regulador da pena, no sentido de estabelecer uma mínima proporcionalidade entre a violação ao bem jurídico e uma intervenção do Estado através da pena. Essa seria a única função capaz de conter a irracionalidade do poder punitivo ou do sistema de justiça criminal. Agora, para finalizar realmente, é a crítica a partir da criminologia. O terceiro campo de conhecimento que eu propus essa aula pública. O penalista liberal
O tradicional português Jorge Figueiredo Dias tem um trecho lá no Direito Penal, no Manual de Direito Penal dele, parte geral, que diz: deve evitar-se a todo custo a submissão de uma criança ou adolescente às sanções mais graves previstas no ordenamento jurídico e ao rito do processo penal, pela estigmatização que sempre acompanha a passagem do corredor da justiça penal e pelos efeitos extremamente gravosos que a aplicação de uma pena necessariamente produz ao nível dos direitos de personalidade do menor, marcando inevitavelmente o seu crescimento e toda a sua vida futura, fecha aspas. A passagem pelo sistema de justiça criminal é como a marca de Caim. Dificilmente ou nunca ela será apagada na maior parte dos casos. E isso já chamou a atenção dos criminólogos críticos lá nos anos 70, nos anos 60, através de Becker, e já nos anos 70, através do pensamento de Edwin Lemmer, que vai trabalhar o conceito de carreiras desviantes. Então existiria um desvio primário, esse desvio primário irá promover uma institucionalização da pessoa, essa institucionalização promove o distanciamento social. A pessoa distanciada socialmente, mas convivendo com outras, vai buscar então apoio naquilo que os criminólogos críticos lá dos anos 70 chamam de subculturas. Não quer dizer que sejam culturas melhores ou piores, mas culturas diferentes dessa cultura que é seguida pela maioria de nós, se não todos de nós. A redução de oportunidades sociais, o sujeito então distanciado, ligado a uma subcultura, passa a ter poucas oportunidades. Nós não vamos na porta dos estabelecimentos prisionais, via de regra, encontrar uma pessoa para se casar, encontrar o diretor financeiro da empresa, encontrar o professor da universidade. Normalmente a gente vai em qualquer lugar, menos nas portas de saída do sistema de justiça, do sistema prisional. E isso também promove nos sujeitos criminalizados, institucionalizados, uma mudança de atitude, uma mudança de autoimagem. Eu costumo pensar no comportamento dos senhores nesse evento, numa sala, dentro de uma universidade, e o comportamento de vocês, quem sabe, no fim de semana, na final do Campeonato Catarinense, na Arena Joinville, quando o nosso Joinville sagrou-se campeão catarinense de 2015. Será que, no momento que a arbitragem toma uma decisão nesse ou naquele sentido, o comportamento dos senhores é esse, educado, bom burguês, cordial? Ou, quem sabe, vocês comecem a homenagear a mãe do árbitro, que ninguém sabe quem é? É porque há uma tendência de nós nos comportarmos de acordo com o ambiente. Então nós vamos ter um comportamento numa sala de aula, um comportamento na arquibancada do estádio de futebol, um comportamento num baile black tie, um comportamento no início da formatura de direito e outro no final. Não raro, várias pessoas com gravatas na cabeça. Tá? Então, isso tudo é um sinal que os sociólogos, e aí no caso específico a criminologia, também trabalham. Com todos esses fatores, qual é a tendência? Que o sujeito tenha um comportamento adequado, segundo os padrões estabelecidos, ou que ele passe a ter, então, um comportamento desviante? A tendência é que ele tenha um comportamento desviante. Nós teremos aí, então, a figura do desvio secundário e, consequentemente, da reincidência, estabelecendo-se, então, as carreiras desviantes. E aí é difícil da gente trazer de novo esse sujeito para o rebanho das boas ovelhas. Sintetizando, então, quanto maior é a institucionalização de um sujeito, maiores são as chances de reincidência. Quanto mais tempo, ou quanto maior for o número de jovens, notadamente negros e pobres, colocados aí em estabelecimentos prisionais, seja lá o nome que se dê, maior é a chance deles saírem um dia praticando desvios cada vez mais violentos, quem sabe. Ainda no campo da criminologia, como eu já disse, o sistema é seletivo. E quem serão os jovens que adentrarão nas casas de detenção? Será a turma do asfalto ou será a turma do morro, no caso carioca? A gente sabe aonde está o público a ser selecionado, aonde está o público a ser coibido. Não vai ser o playboy fumador de maconha, não vai ser o playboy estuprador, agressor, que pratica atos de corrupção. Não vai ser esse sujeito, porque ele não faz parte da clientela do sistema. Vai ser, de modo marcante, uma população jovem, negra, pobre, sem qualquer tipo de poder dentro da nossa estrutura social. O professor Juarez Cirino dos Santos fala que as relações sociais desumanas e violentas produzem indivíduos desumanos e violentos, como inevitável adequação pessoal às condições existenciais reais.
Então, esse nosso discurso capitalista, esse discurso que é defendido pela bancada BBB, ele constitui sujeitos que são estimulados por um desejo capitalista. E eles vão interpretar esses sujeitos, a falta estrutural, que é aquilo que nos constitui, né? A falta a ser, a gente não pode ser tudo, a gente tem limites, como falta a ser rico. Enquanto que a falta de gozo se inscreverá como falta a ter dinheiro. O resultado disso será uma produção sem limites de sujeitos que farão qualquer coisa para ter aquilo que é necessário ter para ser em nossa sociedade de consumo, sendo sabido que a economia neoliberal segrega pessoas, não suporta, portanto, uma perspectiva inclusiva, razão pela qual esses sujeitos segregados necessariamente devem ser neutralizados. E aí a opção da nossa sociedade é neutralizar pela via das barras de ferro do cárcere ou pelo chumbo aí dos projéteis que saem dos fuzis aí dos tropa de elite da vida, né? Caveira, missão dada, missão cumprida. Aí o sujeito vai ver o filme no cinema e começa a perceber que a plateia comemora a cada ato de violação de direitos humanos, a cada violação à vida, a plateia comemora como se fosse um gol, afinal, né, no Monumental de Núñez contra a Argentina da seleção brasileira. Então, tudo isso é feito em nome da proteção de uma ordem burguesa, da proteção da ordem e do progresso. E não é à toa que a gente vê a necessidade de uma juventude fazer o seu rolezinho, na necessidade de uma juventude usar o correntão de prata, o tênis Nike, e lá na comunidade dominada pelo tráfico, ou pacificada, como querem os mentirosos da política no Rio de Janeiro, eles precisam usar o fuzil, porque é isso que vai dar visibilidade social para eles, isso que vai dar poder para eles e possibilidade então de ser reconhecido por alguém, ainda que com uma previsão de vida ou uma perspectiva de vida muito reduzida. Para finalizar as minhas considerações finais, peço perdão pelo abuso da hora. Quando a gente critica a PEC 171, a gente não está com isso defendendo um discurso tutelar, um discurso de proteção dos menores, um discurso que fala que não devem prender os menores, pura e simplesmente, porque a gente tem uma realidade que já pune severamente os menores, e a gente precisa também respeitar essa pessoa em formação. Com isso eu não quero dizer que chamar de internação ou de pena privativa de liberdade seja a grande questão debatida aqui esta noite. Não importa se é a internação prevista no ECA ou se são as penas privativas de liberdade previstas na nossa legislação penal. O que não pode acontecer é esse encarceramento em massa de uma juventude negra e pobre, como vem ocorrendo no Brasil. Isso quando essa juventude negra e pobre não é eliminada nas ruas, em grande parte por agentes do próprio Estado, o que me causa grande constrangimento. Então a gente não pode ficar só nesse âmbito estético, discutindo apenas rótulos jurídicos. É crime ou ato infracional? É pena ou medida de segurança? A gente precisa discutir as raízes desse problema. E defender um discurso tutelar é algo que estimula um positivismo racista. Promove também, lá no âmbito do processo penal, e aí então seria a área por excelência dos professores Moreno e Frederico Wellington Jorge, promove um procedimento inquisitorial. Nós precisamos, com Henrique Dussel, fomentar práticas de libertação, promover esse diálogo com a comunidade, com a sociedade civil, é uma forma de transformar o sistema, não de reformá-lo, de transformá-lo, e é nesse sentido que o Henrique Dussel defende as ações de qualquer sujeito ético em sociedade, para que a gente promova a possibilidade de desenvolvimento, de surgimento da vida de todos em uma sociedade. É necessário que cada um de nós, nesta sala ou fora dela, façamos um giro criminológico. Ao invés de nós buscarmos causas do crime em sujeitos, em indivíduos, ao invés de nós buscarmos causas e mais causas, é necessário verificarmos a estrutura de poder que está ao nosso redor e que, de certa forma, a gente ajuda a sustentar. É necessário verificar a violência estrutural, ou seja, a violência do nosso modelo econômico, do nosso capitalismo, notadamente o neoliberal. E é necessário também que a gente verifique a violência institucional, a violência das instituições de Estado,
ao invés de simplesmente ficar caçando menores de idade. Para finalizar, com ninguém menos, eu deixo essa frase do Bertolt Brecht: do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Muito obrigado pela atenção, senhores. Boa noite. Professor, de que maneira nós podemos ajudar esses jovens contra essa lei? Bom, não existe ainda uma lei. O que a gente tem que fazer é esse exercício de cidadania. Se aprofundar no assunto, ampliar o campo de visão, debater, problematizar e fazer aquilo que todo cidadão deve fazer: cobrar dos seus representantes no Congresso Nacional uma postura em sentido de preservação